Como podemos prestar um culto que seja de fato agradável a Deus? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e sempre muita satisfação que eu recebo você aqui. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando prosseguimento aí no nosso segundo trimestre de 2023, lições bíblicas jovens com o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. E o salmo que nós vamos estar estudando, a lição que vamos estar estudando hoje, é a lição de número 5, que vai ser ministrada no dia 30 de abril de 2023, com o tema Prestando um culto santo a Deus, baseado no salmo de número 24, nesse caso, tá? Agora nós vamos fazer uma oração. Quero pedir oração, né? Eu necessito de oração, que me ajudem em oração, eu e minha menina princesa, minha família. E também sintam-se incluídos nesta oração nesse momento. Mesmo que eu não cite nomes aqui, pode ter certeza que nós estamos orando e pedindo a Deus que Deus possa alcançar a cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente nesse momento, para que eu ensine as verdades da Tua palavra conforme ela é, Pai. Também peço ao Senhor que o Senhor possa, Senhor querido, iluminar a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua palavra. Quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor venha abençoar a vida de cada professor, que o Senhor venha ajudá-los, não deixe eles desistir, não deixa parar, não deixa desanimar, que o Senhor venha fortalecê-los, Senhor, nesse momento. Abre os seus entendimentos para que eles possam compreender e possam ensinar as verdades da Tua palavra. Toma os alunos, dá ânimo, tira tudo aquilo que não provém da Tua parte, toda distração, todo embaraço, tudo aquilo que traz, Senhor querido, Senhor amado, impedimento, para que eles possam querer aprender a Tua palavra. Toma nesse momento, Senhor, a vida de cada família. Senhor, visita a vida do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos, Senhor, dos parentes de modo geral. Senhor, há tantas causas que são pedidas aqui no canal. Toma nas Tuas mãos casamentos, traz restauração. Quantos casamentos estão aí diante de uma situação de crise, Senhor? Mas Tu pode ajudar, Tu pode socorrer, Tu pode enviar alguém para orientar. Senhor querido, Senhor amado, usar de sabedoria para poder ajudar também. Eu quero pedir também, Senhor, pela saúde. Tu tem poder de trazer cura, Senhor. Olha essa pessoa que precisa de uma cura, cura física, cura emocional, quem sabe uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome, desejo de se suicidar. Há pessoas que querem acabar com a dor tirando a sua vida. Elas não querem se morrer, mas elas querem acabar com a dor e acham que a dor, Pai querido, pode ser terminada, cessada através da morte. Não permita isso não, Senhor. Ajude essas pessoas, socorra essas pessoas. Tome em Tuas mãos também a vida financeira do Teu povo. Muitos estão precisando de um emprego, outros estão precisando de uma bênção nos seus negócios próprios, outros estão precisando que o Senhor abençoe as empresas que trabalham. Senhor, toma todas as causas do Teu povo. Toma os inscritos do canal, toma nas Tuas mãos membros que têm semeado no meu ministério de ensino. Abençoa cada vida mais uma vez e nos dá um programa abençoado em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui com um projeto novo no canal, bem interessante, que é o projeto, participe do projeto mais 3 inscritos no canal. Sempre que eu vou nos comentários, se sou eu que respondo os comentários, até aqui Deus tem me dado graça, sei que se o canal crescer muito mais, vai ser bem mais difícil, e aí alguém vai estar respondendo com certeza, mas no momento quem está respondendo sou eu, e eu verifico que as pessoas têm dito que têm aprendido, louvam a Deus, está ajudando na aula dele ou dela, está aprendendo a palavra de Deus no programa Entendes Tu que Leis, um programa que eu leio o texto, explico o texto e faço as aplicações do texto aqui no canal. Então é um programa muito bom para você compreender a Bíblia e eles falam isso. Então se está ajudando você,
por que não indicar o canal para mais alguém? Então divulgue para mais 3 pessoas. Fale do canal, fale para eles se inscreverem, ativar o sininho da notificação. Você mesmo já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Então participe do projeto Mais 3 inscritos no canal do Pastor Mário Luna. Sendo assim, nós vamos alcançar mais vidas vão ser treinadas, mais vidas vão ser ensinadas e isso tudo vai ser muito bom para o crescimento do reino de Deus. Bom, vamos para o nosso texto principal da aula de hoje. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 7. Resumo da lição. No que se baseia a lição de hoje? A nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Então, se nós adoramos a Deus, nós precisamos viver à altura daquilo que Ele espera de nós. Objetivos da lição: compreender que o Deus Todo-Poderoso é o objeto da nossa adoração. Nós não adoramos céu, não adoramos terra, não adoramos imagens, não adoramos pessoas, mas adoramos o Criador do céu e da terra. Saber como o crente deve se apresentar diante de Deus em um santo culto e conscientizar de que o culto é a expressão visível do divino na terra. Texto bíblico, Salmos 24, versículos de 1 a 10, e eu quero colocar na tela para lermos juntos. Vamos lá. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo pertence ao Senhor, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar, ou no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Eu tô deixando um vídeo de recomendação porque aqui no canal eu tenho o Salmo 15, que trata de um assunto muito interessante que tem a ver com esse Salmo 24, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E nós vimos aqui que no versículo também aqui do Salmo 24 há uma pergunta, no versículo 3, ó, vou colocar aqui na tela para vocês, no versículo 3, olha o que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Então, o Salmo 15, ele também faz essa mesma pergunta e ele faz uma descrição daquelas pessoas que estarão. Não é que vão estar porque merecem estar, conquistaram com seus próprios méritos, mas é porque reconhecem o Senhor, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e vivem uma vida de salvo. Então, se ele é um salvo, ele tem que ser limpo de mãos. Se ele é um salvo, ele tem que ser puro de coração. Então é nesse sentido. Então eu recomendo que você, no final dessa aula, assista esse vídeo, que você vai ter uma compreensão melhor sobre esse assunto e vai entender também o Salmo 15. É uma oportunidade para você. Bom, interação. Você que é professor ou aluno, não tem problema. Vamos ver como é que a aula vai desenrolar. Prezado ou prezada professora ou professor, deste domingo estudaremos a respeito do Salmo 24. Explique aos alunos que veremos como a terra é do Senhor e todos somos servos zeladores. Ou seja, que interessante. A terra é de Deus e nós somos apenas mordomos que cuidamos dessa terra. Deus fez a terra e colocou o homem para cuidar, para dominar. Só que o pecado trouxe uma distorção que o homem, muitas vezes, ele não domina da forma correta, ele não governa da forma correta, mas tudo aqui pertence ao Senhor. Inclusive,
Para termos uma ideia, tem pessoas que falam assim, mas por que eu preciso ofertar na igreja? Por que eu devo devolver o dízimo? Tudo é de Deus. Você e eu estamos aqui usando o que não é nosso. Deus nos permite usar os recursos. E por que não podemos devolver para ser usado na obra dele? Mas nós não devolvemos por causa da obra. Nós devolvemos por causa do Deus da obra. Nós devolvemos porque nós tributamos honra e reconhecimento a Deus. Só que esse valor é usado na promoção, para promover o reino do Senhor. Então por que não podemos devolver se nós estamos usando o que não é nosso? Todos os recursos quem criou foi Deus. O homem pode ter feito suas invenções, mas inventou em cima do que já estava criado. O homem não criou nada do zero, então ele não tem nada. É baseado nisso. Isso aqui é interessante, preste atenção nisso aqui. É baseado nisso que Deus tira o povo que morava na terra de Canaã, tá? E coloca o seu povo. Por quê? A terra era dele. Aquele povo que morava lá era um povo idólatra, era um povo que rejeitava a vontade de Deus. Então Deus expulsa eles da terra como forma de castigo, como forma de juízo. Vocês não me obedecem, vocês não me reconhecem, então vão sair da terra. E aí Israel entrou na terra e foi tomando a terra, colocando eles para fora. Alguns foram mortos. Por quê? O juízo de Deus veio sobre eles. Por quê? A terra é do Senhor. Não só a criação, terra, sol, mar, animais, árvores, tudo foi criado por Deus e tudo deve louvá-lo, A criação louva ao Senhor através do seu bom funcionamento, ainda que tem as consequências do pecado. E eu e você, estamos prestando um culto a Deus como deveríamos? Por isso devemos administrar bem esse mundo e seus recursos, mas não devemos dedicar-nos a qualquer coisa criada nem agir como proprietário exclusivo, porque esse mundo passará. Ele não é nosso. Também devemos saber quem é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é identificado como o Senhor Todo-Poderoso. É o Messias eterno, santo e poderoso. Esse salmo não é apenas um grito de guerra para a igreja, também aponta para a espera ansiosa pela entrada de Cristo na Nova Jerusalém para reinar para sempre. Tá lá em Apocalipse 19, do 11 ao 21, tá? Vamos para a nossa introdução de hoje, tá? Vamos para a nossa introdução nesse momento. A presente lição é um estudo a respeito do Salmo 24. Veremos o contexto em que este salmo foi produzido, sua estrutura e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto. Então nós vamos estudar como o salmo foi produzido e dentro da estrutura ele mostra duas realidades. Quais são essas realidades? Deus como objeto da adoração. Então nós adoramos a quem? A Deus. Nós não adoramos árvores, o sol, estrelas, o mar. Muitos povos se voltam a adorar a criação. O cristão não adora a criação. O cristão adora o Criador. Então esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Adoradores que tributam adoração a Ele. Por quê? Porque Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória. E no nosso culto que nós prestamos a Deus, a nossa oferta também, financeiramente, faz parte do culto. Ofertar a Deus é uma parte do culto, não está fora do culto, está dentro do culto. Ofertar a Deus com os valores que Ele permitiu que viéssemos adquirir mediante fazermos algo nessa terra. Então, veja bem, tudo isso é muito completo e nós precisamos entender. Esse não é o assunto da aula, mas é importante tocar aqui sobre isso. Muitas pessoas ficam se perguntando por que eu deveria dar? Porque você recebeu primeiro. Se você pode ter um emprego, é porque você está usando a criação que Deus criou. Por que não ser grato a Ele? Por que não honrar a Ele? Por que não devolver aquilo que é de honra, é devido a Ele? Por que não ofertar na sua obra? Afinal de contas, Ele tem sido bondoso, Ele tem sido misericordioso, Ele tem sido maravilhoso conosco, tá? Nesse sentido, perceberemos que o Salmo 24 tem muito a nos auxiliar na prática do culto a Deus em nossas igrejas locais. Então o Salmo 24 ele também vai nos dar um direcionamento de como prestarmos um culto a Deus. Tópico 1. Tópico 1 vai tratar do Deus Todo-Poderoso, é o objeto da nossa adoração.
Aqui nós temos alguns subtópicos, que são o contexto do Salmo 24. 2. Deus é soberano. 3. A coroação do rei. Então vamos lá. 1. O contexto do Salmo 24. Acerca do Salmo 24, a maioria dos estudiosos, então comentarista, ele se baseia no que os estudiosos falam. Então ele diz, a maioria dos estudiosos o remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança, a tenda preparada no Monte Sião, no período do reinado de Davi, 2 Samuel 6, do 1 ao 15. Eu até coloco aqui uma informação, né? Porque o que está escrito em vermelho é uma explicação do que está escrito na revista. Em preto é igual ao que está na revista, vermelho, azul, outra cor qualquer é uma explicação. Então veja bem, ó, acredita-se que provavelmente esse hino sacro foi escrito para ser cantado quando a Arca da Aliança foi tirada da casa de Obed-Edom para ser colocada atrás das cortinas no Monte Sião. Então está em perfeito acordo com o que foi falado anteriormente aí que está na revista. É verdade também que o Salmo tem sido classificado na categoria dos messiânicos, devido à ênfase no versículo 7 a 10. Então, na hora de classificar, e para que serve a classificação, pastor Mário Luna? Vamos lá. Deixa eu explicar para você, tá? A classificação é uma forma para que nós possamos estudar de forma didática. Então, salmos messiânicos, salmos litúrgicos, salmos de penitência, só para a gente poder entender do que trata, qual categoria o salmo faz parte. É só nesse sentido. Isso não está escrito no salmo. Lá no salmo não está assim, esse é um salmo messiânico, na Bíblia, no texto mesmo. Esse é um salmo litúrgico, não. Mas ele é considerado um salmo messiânico por causa dos versículos de 7 a 10, que fala, quem é o Rei da Glória, né? Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, portais eternos, né? Então é interessante isso aqui. Entretanto, nosso estudo se dará na perspectiva de considerar o salmo adequado para uma ocasião litúrgica, porque há versículos dentro do salmo que apontam para a parte litúrgica também. Então, se alguém classificar esse salmo como messiânico, não está errado. Se alguém classificar esse salmo como litúrgico, também não está errado. Mas aqui nesse estudo, ele vai se voltar mais para o lado litúrgico. Ele não vai trabalhar em cima do lado messiânico para falar sobre o Senhor Jesus, até o governo, né, no milênio, coisas desse tipo, não. Ele vai tratar mais da parte da liturgia, nos ensinando como prestar um culto de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, tá? Então, entretanto, o estudo se dará na perspectiva de considerar o salmo adequado para a ocasião litúrgica e o quanto ele nos ajuda a cultuar a Deus de maneira verdadeira. Por isso, classificamos na categoria de salmos litúrgicos. Então, eles aqui estão usando na categoria de litúrgico. Mas você pode encontrar em algum estudo eles colocando o Salmo 24 na categoria de salmos messiânicos. Isso não muda nada. Só que aí você vai entender que quando ele colocou na categoria de messiânico, ele vai dar ênfase à parte, tá? Que trata sobre a parte do Messias. Quando se fala do salmo na categoria litúrgico, ele vai tratar mais da parte da liturgia. E você vai entender o que é isso no decorrer da aula. Seu apelo litúrgico nos auxilia na prática do culto moderno. Assim podemos estabelecer a seguinte estrutura do Salmo 24. Primeiro, a verdadeira natureza da adoração, tá do versículo 1 ao 6. É a parte litúrgica do Salmo. Segundo, a coroação do rei. É a parte messiânica do Salmo. Versículos 7 a 10. Na primeira estrutura, a natureza da verdadeira adoração, podemos subdividi-las em duas partes. Então, quando falamos da natureza da verdadeira adoração, pode ser dividido em duas partes. Versículo 1 e 2 fala do objeto da adoração, o Deus Criador. E o versículo de 3 a 6 fala a vida de quem adora. Então, de um lado está Deus e do outro lado estamos nós. Então, o Deus que é adorado e os adoradores que adoram esse Deus. É disso que vai ser tratado. Nesse primeiro tópico, abordaremos os versículos 1 e 2. Então, vai falar sobre o objeto da adoração, o Deus Criador. E os versículos 7 e 10, que nesse caso vai estar falando aí sobre a coroação do rei. Viu como é que você conseguiu se situar nesse momento? Então, você consegue ver que nesse primeiro tópico, ele vai estar tratando primeiro sobre
os versículos 1 e 2, que vai tratar sobre o objeto da adoração, o Deus Criador, e também vai tratar dos versículos 7 a 10, que vai tratar sobre a coroação do rei. É disso que vai tratar o primeiro tópico, tá bom? Pois dizem respeito ao objeto da devoção e adoração do crente. Bom, qual é a lição principal? Agora aqui eu estou tentando sempre trazer a lição principal de cada ponto, tá? E eu preparo aí para vocês, eu tenho preparado para vocês um infográfico, porque isso que está na lição aqui na tela tem um infográfico para que você que é professor principalmente, mesmo que você seja aluno, você possa baixar e automaticamente, quando você baixa esse infográfico, você também tem condição de fazer o quê? De compartilhar com outras pessoas. Isso é bem importante. Então, eu tenho colocado aqui o infográfico e eu vou mostrar ele aqui para você. Esse infográfico que está aqui, ó, aparecendo aqui na tela para você. E com esse infográfico aí, você tem informações bem interessantes, né? Eu estou colocando aqui para que eu possa mostrar algo para vocês também em relação a como fazer, né, para poder ver que tá igualzinho. Então você vai descendo aí, você baixando, eu vou falar para vocês já aqui, ó, o contexto do Salmo 24. Eu vou falar sobre essa lição principal já. Mas aí tem o ponto 2, o ponto 3. Aí nós vamos pro tópico 2. Tem o ponto 1, o 2 e o 3. E vamos pro tópico 3. Tem o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Tá completinho para você poder baixar. Pastor, como é que eu faço para baixar esse infográfico? Estava sendo baixado a princípio na descrição do vídeo. Só que eu mudei isso para facilitar algumas pessoas. Ah, eu não tô achando. Ah, eu não tô encontrando. Então, o que que eu tô fazendo agora? Vou colocar aqui na tela aqui para você a imagem. Vamos ver se apareceu o meu celular, tá? Então, você vai acessar pelo celular, tá? O canal. E o canal você vai ver que tem essas abas aí em cima, ó. Início, ó, vídeo, ó, parte de short, ao vivo, playlist. Aí você vai vir aqui na aba comunidade. Você vai clicar. Clicou na aba comunidade, é só você ir descendo. E aí você vai encontrar várias coisas aí, né? Tem as publicações que eu vou fazendo e vai ter também os infográficos. Então, por exemplo, a aula 5 de família já está aqui. Se você clicar em ler mais, ó, vou clicar, ó, abriu. Tá vendo esse link azulzinho? É nele que você vai clicar e você vai baixar o infográfico. A partir de agora, todo o infográfico, seja dos jovens, seja dos adultos, vai ser baixado na aba comunidade. E eu te aconselho a estar sempre de olho na aba comunidade, porque vai ter mais informações. Por exemplo, tem uma enquete aqui na aba comunidade nesse momento que eu estou gravando aqui essa lição. É claro que quando você for assistir a lição já passou muitos dias, a não ser que você assista com antecedência. Então tem uma enquete aqui, por exemplo, ó, entendes tu que lês? Qual é o principal motivo que dificulta o seu estudo da Bíblia? E aí temos aqui algumas perguntas, né? É o tempo? É o interesse? É a compreensão? Outros? Qual outros nesse caso? Então tem aqui, as pessoas vão votando e vão colocando a sua resposta. Então a partir de agora, o infográfico vai estar na aba comunidade. Preste atenção nisso, porque essa informação é importantíssima, porque não vai estar mais na descrição. Pastor, e o link para baixar o slide ou o comentário da lição? Continua na descrição, mas o infográfico vai ficar na aba comunidade, tá bom? Eu queria deixar essa informação para vocês aqui nesse momento. Vamos dar prosseguimento aí, só que deixa eu colocar aqui para vocês qual é a lição principal. É claro, eu não li ela ainda. O Salmo 24 é um hino litúrgico que nos ajuda a entender a natureza da verdadeira adoração a Deus. Ele enfatiza que Deus é o Criador de todas as coisas e merece nosso louvor e adoração. Além disso, o Salmo destaca a importância de uma vida santa e justa para aqueles que desejam adorar a Deus verdadeiramente. Então, isso aqui é o resumo desse primeiro ponto aí. Vamos lá? 2. Deus é soberano. É o versículo 1 e o versículo 2, tá? Que nós já lemos. O primeiro versículo atesta que o mundo e tudo o que nele habita pertence ao Senhor. Tudo! E é por isso que, baseado nisso, nós podemos ver que quando vamos prestar um culto a Deus, podemos prestar o culto também com os nossos bens financeiros, ou seja, com as nossas finanças, com valor financeiro, uma oferta, né? Devolução do dízimo. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Talvez a pessoa argumente, não, mas, irmão, é seu. Não. É meu sim, foi eu que trabalhei. Com recurso de quem? Quem criou os recursos para você conseguir trabalhar? Foi Deus.
Então, você não oferta e não devolve o dízimo para poder apenas a obra de Deus ser feita. Você faz isso primeiro para honrar a Deus. Porque se eu falar para você ofertar e devolver o dízimo porque a obra necessita, nós vamos fazer isso focado na obra, esquecendo o Deus da obra. E isso é errado, porque nós temos que honrar o Deus da obra. Não a obra primeiro, o Deus da obra. Agora, quando nós honramos o Deus da obra, reconhecemos o Deus da obra, a obra de Deus é feita porque nós estamos devolvendo ou ofertando para Ele, em reconhecimento, em gratidão, em tributo a Ele. Isso é importante. Foi Deus mesmo que fundou a terra sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Versículo 2. Esse Deus é o objeto de adoração na terra de Israel, segundo Samuel 6, 12 a 15. Vamos ler esse texto? Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12 a 14 aqui nesse momento. Tá, vamos lá. Então avisaram a Davi dizendo, abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Versículo 13. Sucedeu que quando os levava à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. É um tipo, um colete nesse caso. Agora você vê, eles davam 6 passos, paravam e sacrificavam, e glorificavam a Deus. Olha só esse tipo de cerimônia. Então isso aqui é interessante. Como estabeleceu o mundo e tudo que nele há, Deus formou a nossa vida, nos forjou segundo a sua vontade. Nós somos criação direta de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É a Ele que devemos louvar e adorar. Se foi Deus que nos criou, por que vamos adorar outra coisa? Por que a nossa adoração vai ser voltada para pessoas, para coisas da própria criação? Temos que adorar aquele que nos criou. Foi o Senhor, tá? Não somos onipotentes, onipresentes, nem oniscientes, mas Deus é. Por que Deus é onipotente? Tem todo o poder. Por que Deus é onipresente? Está em todo o lugar. E por que Deus é onisciente? Sabe de todas as coisas. Mas nós não somos. Somos limitados, mas Ele é ilimitado e infinito. Deus é o dono de tudo que existe, como a terra, plantas, animais e minerais. Até mesmo os seres que voam, nadam ou andam na terra pertencem a Ele. Qual é a lição principal desse ponto 2? Deus é o dono de tudo e de todos, pois criou tudo e estabeleceu a terra. Devemos adorá-lo e louvá-lo por ser o criador de nossas vidas e por ser soberano sobre tudo. Somos limitados, mas Deus é ilimitado e infinito. Veja bem, ó, devemos adorá-lo e louvá-lo por ser o criador de nossas vidas e por ser soberano sobre tudo. Louvá-lo e adorá-lo. Então, isso fala de quê? De culto. E por que, pastor, o senhor está envolvendo no culto a parte da oferta? Porque a oferta faz parte do culto. Todo ofertante no Antigo Testamento, todos que iam cultuar a Deus no Antigo Testamento, eles estavam envolvidos com a oferta. Ah, pastor, mas acontece que o sacrifício foi Cristo Jesus. Sim, mas muitas vezes você vai ver o povo ofertando para que fosse feito coisas na obra do Senhor. Então o próprio Deus estabeleceu isso para que a obra dele possa avançar. Deus não precisa de dinheiro. É verdade. Mas a obra dele precisa, assim como eu e você precisamos. Mas nós não ofertamos porque a obra precisa. Nós ofertamos em reconhecimento, em gratidão, em tributo a Deus. Nós devolvemos o dízimo por causa disso. Nós ofertamos por causa disso. E aí os recursos ofertados são usados na obra do Senhor. É assim. Então o culto a Deus também faz parte do culto, não só o nosso louvor, tá? A nossa adoração, né, com os nossos lábios, com as nossas orações, né, a nossa vida junto, também as nossas ofertas e a devolução do dízimo fazem parte do nosso culto. Isso não é uma parte fora do culto. 3. A coroação do rei. Aí já vai para a parte que é chamado de messiânico. É possível contextualizar esses versículos a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou templo. Versículo 7. O pastor George Fult
em sua obra sobre Salmos, diz que nos versículos 3 a 6, o adorador está fora do templo. Então, há aqui um pensamento, né? Esse pastor, ele diz que dos versículos 3 a 6, os adoradores naquela época, quando o salmo foi composto para ser adorado, né, louvado, cantado, melhor dizendo, naquela época, os adoradores estavam fora do templo. Mas no versículo 7 a 10, ele está dentro da área do templo. É o Senhor forte, poderoso e Rei da glória entrando no templo, versículos 8 a 10. Como cristão, também aplicamos os versículos 7 a 10 à messianidade de Jesus Cristo. Então nós entendemos que também os versículos 7 a 10 se aplicam a Jesus. Baseado, por exemplo, em João 1,14, olha o que diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nosso Senhor é o Rei da Glória, o Emanuel, isto é, o Deus conosco, o Deus que se tornou barro. Mateus 1,23 diz: eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Para nos salvar, Jesus precisou se fazer homem. Ou seja, veio na matéria no qual o ser humano foi criado, do pó. Olha que situação. Para poder trazer salvação a nós. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, o Deus conosco. Embora tenha sido humilhado com uma morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, porque naquele tempo quem morria com morte de cruz era o malfeitor. Jesus foi tido como um malfeitor, mas ele não havia feito nada de errado. Ele veio para poder nos salvar, dando-lhes um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O nome sobre todo nome é Jesus. O nome que salva é Jesus. O nome que liberta é Jesus. O nome que cura é Jesus. O nome que batiza com o Espírito Santo é Jesus. O nome que transforma é Jesus. O nome que traz paz é Jesus. O nome que traz ânimo é Jesus. O nome que nos encoraja é Jesus. O nome é Jesus. Por que chamar outro nome? Por que adorar outro nome? Por que servir a outro nome, a outro Deus? Com letra minúscula, porque existe um só Deus e Pai de todos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que foi feito aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Ah, não, pastor, tudo aponta para Jesus? Tudo aponta para Jesus. Eu vou mostrar para você que tudo aponta para Jesus. Quer ver como é que tudo aponta para Jesus? Vamos lá, vou botar na tela para você aqui. Texto na tela. Romanos capítulo 11, você já conhece esse texto talvez? Versículo 36. Olha como é que tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Olha só. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. De quem o apóstolo Paulo está falando aqui? De Jesus. O nome é Jesus. Entenda isso. Não há outro nome. O nome é Jesus. Não tem outro nome. Assim, o Salmo 24 nos ajuda a adorar o Deus Filho, Jesus Cristo. E quando você adora o Deus Filho, você está adorando o Deus Pai e está adorando o Deus Espírito Santo. Porque eles são Deus. Deus, tá? Um Deus em três pessoas. Uma essência. Deus. Eis o elemento cristocêntrico do culto cristão. Tudo é feito para Jesus. Não é feito para o homem, não é feito para a mulher, não é feito para a criança, não é feito para o jovem, é feito para Jesus. Jesus. Não é feito para anjo, é feito para Jesus. Nós não adoramos anjos, nós não adoramos pessoas, nós adoramos Jesus. Jesus. Jesus.
Todas as mensagens pregadas devem ir apontar para Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, você pode estar pregando sobre José, mas você precisa ver de que forma a história de José está ligada a Jesus, de que forma a história de Davi está ligada a Jesus, de que forma a história de Moisés está ligada a Jesus, de que forma a história de Josué está ligada a Jesus. Tudo precisa apontar para Jesus, mesmo que seja em forma de comparação. Eu não estou falando para você que Davi era um tipo de Cristo, era um símbolo de... Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o que Davi fez, a forma de Davi agir na parte certa, correta, porque na parte errada é mostrando o seu pecado, a natureza pecaminosa, necessitando de quem? De Jesus. Toda vez que um personagem do Antigo Testamento tem erros, aponta que eles precisam de Jesus. Para quê? Salvação de suas vidas. Todas as vezes que eu erro, isso mostra que eu preciso de quem? De Jesus. Então, quando eu vou pregar no Antigo Testamento, eu preciso apontar para Jesus. Aí você vai falar assim, pastor Mário Luna, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Como é que eu vou falar de Davi vencendo Golias e eu vou colocar Jesus na mensagem? É uma boa pergunta. Para pensar. Vamos pensar juntos? Davi vence o gigante Golias. E ao vencer o gigante Golias, o exército de Israel e o povo de Israel está livre agora para poder continuar sua jornada. Davi venceu Golias. Jesus venceu os gigantes que nos impediam de ter comunhão com Deus. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno e Jesus venceu o diabo. Jesus é o nosso campeão de gigantes. Então, se você quer ser um vencedor, se você quer combater, se você quer vencer, se você quer ter coragem diante dos desafios, diante dos gigantes que se apresentam simbolicamente nessa vida, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Pronto, Jesus está dentro da mensagem. Você termina a mensagem apontando para Jesus. Se você parar, se você pensar, você consegue comparar e colocar Jesus. Eu fiz uma comparação. Assim como Davi foi um vencedor de gigantes, Jesus é o nosso campeão de gigantes. 4 gigantes ele jogou por terra com o sacrifício dele na cruz do Calvário. Vamos prosseguir? Nele experimentamos um pouco do reino, tá? Nele, em quem? Cristo, experimentamos um pouco do reino eterno de nosso Senhor, tá? Eis que o elemento cristocêntrico do culto cristão. Nele, experimentamos um pouco do reino, nele o culto, né? Um pouco do reino eterno do nosso Senhor, quando um dia será implantado nesse mundo por ele mesmo e uma vez por todas. Então assim o Salmo 24 nos ajuda a adorar a Deus, Filho, Jesus Cristo. Eis o elemento cristocêntrico do culto cristão. Nele experimentamos um pouco do reino. Quando estamos cultuando a Deus, experimentamos um pouco do reino. Quando estamos cultuando a Deus, experimentamos um pouco a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa gloriosa nesse caso, tá? Então vamos lá. Isso está em Apocalipse 20, do 2 ao 7. A geração daqueles que buscam a Deus, isto é, os crentes fiéis, deve orar para que venha o Rei da Glória. Esta oração para a vinda do reino de Deus prenuncia o reino eterno de Cristo e a destruição final do mal. Tanto é que você vai ver que na oração do Pai Nosso vai dizer, venha a nós o teu reino. Olha o que diz Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Aí Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você vai ver lá em Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Qual é a lição principal desse ponto 3? Apesar de todas as humilhações que Jesus sofreu para trazer a salvação, o Salmo 24 nos ajuda a adorá-lo como Rei da Glória e nos traz a esperança de que um dia ele porá fim a todo o mal e implantará o seu reino para sempre.
Então nós cultuamos a Deus agora, o culto que nós vamos prestando a Deus. Nós temos aí um vislumbre, uma porção bem pequena sobre o que há de ser no futuro. E nós vamos em frente, prosseguimos, certo? Bom, quem sabe você quer baixar o PDF dessa aula de hoje ou baixar o PDF de outras aulas ou do Entendes Tu que Lês. Eu mostro direitinho na tela e se você acompanhar o vídeo, você aprende certinho como baixar a parte do comentário, a parte do slide. Mas você também pode ser membro do canal, semeando no meu Ministério de Ensino, e você vai ver como você pode fazer isso, caso você queira e possa. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu Ministério de Ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você aprendeu aí ou baixar gratuitamente, ou se você quiser ser membro, você vai clicar no link na descrição do vídeo e você vai poder assinar o plano mensal, ou trimestral, ou semestral, ou anual. No plano anual você tem um desconto de quase R$60, sai por R$10 por mês apenas para ajudar semeando no meu Ministério de Ensino. Pastor, eu não tenho como, eu não posso. Então, meu querido ou minha querida, baixe gratuitamente. Você tem como baixar o comentário da aula gratuito, você tem como baixar o PDF dos slides, caso você queira passar lá na igreja, no templo, em slide, você tem como baixar, só não tem como baixar em PowerPoint, né? Aí não tem como baixar, mas você tem como baixar. Então, e só ore, né? E participe do projeto, né? Mais 3 inscritos no canal. Divulgue o canal, outras pessoas precisam conhecer o canal, precisam ser abençoadas, edificadas. E você, já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? E uma pergunta, você já deu like nesse vídeo de hoje? Muitas vezes vocês assistem e esquecem de dar o like. Não esqueça de dar o like, tá bom? Vamos lá? Tópico 2. No tópico 2 nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Como se apresentar diante de Deus em santo culto. Como é que eu, um ser pecador, vou me apresentar diante de Deus? Os pontos que vão ser tratados é pureza de coração, bênçãos e justiça de Deus, é tempo de subir ao monte do Senhor. Então vamos lá. Primeiro, pureza de coração, versículos 3 e 4. O versículo 3 se inicia com a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E é justamente nisso que é tratado aqui esse Entendes Tu que Lês do Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Então assista, você vai compreender bem essa parte. Tá? Em outras palavras, quem pode entrar no templo e receber a bênção do Senhor? Quem é que pode? O versículo 4 responde: o limpo de mãos, puro de coração, que não tem vaidade nem pratica o engano. E aí tem um detalhe. Como é que eu vou ser? Preste atenção nisso aqui. Como é que eu vou ser limpo de mão, puro de coração e que não pratica vaidade, que não tem vaidade nem pratica engano? Só através de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Humanamente falando, pela minha força de vontade, eu não consigo. Porque o ser humano, ele já vem culpado, ele já nasce culpado no tribunal de Deus. Ele já é um pecador culpado e está no estado de condenação. Ele sai da condenação para a vida quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador. Então a grande questão não é eu tentar de mim mesmo ser limpo de mãos, puro de coração, que não tenha vaidade ou pratique o engano. Primeiro eu preciso aceitar Jesus. Ou seja, precisa
haver uma mudança de posição na minha vida para que depois eu me comporte como um cristão, como um servo de Deus. Caso contrário, isso não vai ser possível de forma nenhuma. Eu preciso entender isso. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Então o versículo 4 responde: o limpo de mãos, puro de coração, que não tem vaidade e nem pratica o engano. É preciso compreender isso. Caso contrário, eu não vou chegar a essa posição de forma nenhuma. Bom, vamos adiante. Todas essas características são esperadas do jovem adorador que entra no templo para cultuar a Deus. Que características? Limpo de mãos, puro de coração, que não tem vaidade e nem pratica o engano. Volto a dizer, isso só é possível em Cristo. Sem ter Jesus, isso não é possível. Então, primeiro nós temos uma troca de posição de culpado e condenado para arrependido e filho de Deus, pecador, arrependido e filho de Deus, e a partir desse momento nós nos comportamos da seguinte maneira: somos limpos de mãos, puros de coração, que não temos vaidade, e vaidade aqui é coisa fútil, não tá falando de vaidade a nível de costumes não, tá? Eu quero deixar isso muito claro aqui. Inclusive a vaidade aqui dentro desse contexto tem a ver com um espírito altivo, uma altivez, né? Nós não podemos e nem pratica o engano. E você vai entender isso muito bem se você assistir esse vídeo aqui. Aí você vai entender melhor sobre isso, tá? Então o jovem também, não só o adulto, mas o jovem precisa entender isso. Precisa ter uma vida. Estudamos lá em um trimestre inteiro sobre santificação. Então é importante entender que santificação fala da separação do pecado, consagração a Deus e estar a seu serviço. Isso é importante. É um tipo de vida em que o adorador renuncia o próprio ego, suas vontades, para entronizar Deus em seu coração. Quem está no seu coração? Quem está na sua vida? Quem controla a sua vida? É um estilo de vida que tem consequências práticas para fora da área do templo. Isso quer dizer o quê? Que nós não somos só cristãos dentro do templo. É errado pensar que nós temos uma vida compartimentada. O cristão não tem vida compartimentada. Ainda que alguém queira chamar a faculdade de vida secular, a escola de vida secular, o lazer de vida secular, essas áreas que ele chama de secular estão dentro de uma área maior chamada vida cristã. Por isso eu nem considero, se você perguntar, pastor Mário Luna, o senhor tem vida secular? Não, eu tenho vida cristã. Para mim, faculdade está dentro da vida cristã, lazer está dentro da vida cristã, em casa está dentro da vida cristã, trabalho está dentro da vida cristã, templo está dentro da vida cristã. Isso faz com que eu não perca o foco de ser um cristão. Porque senão eu me descuido e penso o seguinte: eu tô na área secular, eu tô na minha vida secular, então eu posso fazer isso aqui porque nada tem, só preciso ter compromisso quando eu tô dentro do templo. Não, de forma nenhuma. A vida é demonstrada, a vida cristã, em qualquer lugar que eu estiver. Olha o que diz Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Ou seja, completo. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Então tudo se baseia em amor. Porque se você ama, você não calunia. Se você ama, você não tem facção. Se você ama, você não faz fofoca. Se você ama, você não mente. Se você ama, você não engana. Se você ama, você não compete. Se você ama, você não faz mal às pessoas. E se você ama, você obedece a Deus. A nível de Deus, você obedece. Quem ama, obedece. Às vezes as pessoas dizem assim: eu amo a Deus, mas não obedece a Deus. Se nós temos Deus como nosso Senhor e falamos que o amamos e não obedecemos, nós estamos mentindo. A Bíblia diz isso. Aquele que diz que ama a Deus e não o obedece, ele não está sendo verdadeiro, certo? Qual é a lição principal desse ponto 1 aqui do tópico 2? Pureza de coração. O Salmo 24 ensina que para ter comunhão com o Senhor é necessário ter um coração limpo, puro, sem vaidade, sem engano. Isso é possível através de aceitar Jesus, para receber uma nova natureza.
Aí você pode ter um coração limpo, um coração puro, sem vaidade, sem engano. Esse estilo de vida é esperado do adorador que renuncia o ego para adorar a Deus e tem consequências práticas fora da área do templo, ou seja, na vida como um todo. Na vida como um todo. Vamos lá, 2. Bênçãos e justiça de Deus, versículos 5 e 6. O versículo 5 e 6 traz uma promessa. O adorador que age de acordo com os versículos 3 e 4 receberá bênçãos de Deus e a sua justiça para a salvação. Então a justiça vem de Deus, tá? Vamos entender isso aqui. Nesse sentido, esses adoradores são os que buscam a face de Deus. Sim, o adorador é chamado para se apresentar diante do Altíssimo, para adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo. Então Deus nos chama para adorá-lo, para buscar a presença dele e para o exaltá-lo. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo, você é perdoado dos seus... Você se arrependeu dos seus pecados, você é perdoado dos seus pecados, e nesse momento você passa a ter novamente um relacionamento com Deus. E aí sim, você pode começar a se comportar da forma que se espera, porque você recebeu uma nova natureza. É só através da nova natureza que você pode ter um comportamento que agrade a Deus. Porque mesmo que uma pessoa não cristã faça bondade, faça o que eles chamam, usam até o termo de caridade, ajude alguém, isso é uma obra no âmbito humano. Mas isso não tem nada a ver com a vida de um salvo. Até porque a salvação não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Então existem pessoas que pensam que vão receber salvação porque fazem boas obras para as outras pessoas. E isso é um engano. Porque Deus, na sua palavra, deixa claro que o ser humano ele já nasce condenado, ele é culpado. E a única forma de remover a culpa do ser humano não é através de boas obras, é através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A pessoa precisa aceitar Jesus e alguém fala assim, mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque Jesus é que foi morrer no nosso lugar. Foi sobre ele que foi imputado o castigo que eu e você merecia. Então ele é o nosso substituto. Então eu tenho que reconhecer ele como meu substituto. E dizer, Senhor, eu te aceito. Eu reconheço a obra que tu fez na cruz do Calvário ao meu favor. E através de eu reconhecer isso, aceitar ele como meu Senhor e Salvador, eu sou perdoado dos meus pecados, deixo de estar culpado diante do tribunal de Deus, passo a ser uma nova criatura, recebo o direito de ser agora filho de Deus por adoção e tenho direito à herança, vida eterna. É assim que funciona. É assim que Deus estabeleceu. Eu não tenho como burlar isso. Aqui nessa terra as pessoas burlam as regras, elas subornam as pessoas para poder conseguir determinadas coisas, mas diante de Deus ninguém vai conseguir passar por fora. Não tem jeito. Por exemplo, há pessoas que têm o sonho de ir para um outro país. E aí eles tentam burlar as regras para entrar naquele país. E algumas pessoas até conseguem entrar escondidas em determinados países, que é errado, mas elas até conseguem fazer. Ninguém vai entrar escondido no céu. Ninguém vai ter vida eterna porque conseguiu por meio de algum, né, de alguma coisa que ele tratou. Não, de forma nenhuma. Deus já estabeleceu a regra. Ou eu sigo ela, ou infelizmente, com muita dor, mas é uma realidade bíblica, eu tô fora. É simples assim. É simples assim. Que isso, pastor Mário Luna? Vou mostrar pra você na Bíblia. Vamos pra Bíblia. Eu não tô aqui pra enganar você. Eu tô aqui pra mostrar a palavra de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, seja mais claro. Vamos botar na NTLH. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Afastados. Vamos botar na NVT. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Não alcançam. Aí, olha o que diz Romanos 6, 23. Conhecidíssimo. Na Almeida Revista Corrigida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Bom, se aqui está falando de vida eterna, é claro que aqui também está falando de morte eterna. E o que é a morte eterna? A separação eterna de Deus em tormento. Porque nós temos um lado, nós temos uma parte na nossa pessoa que é imortal, é a alma e o espírito.
E é disso que está se falando, de separar, está separado eternamente. Nós passarmos uma eternidade longe de Deus. E como eu resolvo isso? Vamos voltar aqui para o texto da Bíblia. Como é que eu resolvo isso? Vamos ler isso aqui em outra tradução, em outra versão? Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo nosso Senhor. Na NVT, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Então, veja bem, quando ele diz aqui que o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos comunhão em união com Cristo, eu preciso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sem aceitar Jesus, eu não tenho direito disso. Então todo ser humano está fora. Ele só tem vida eterna se ele aceitar Jesus. Ele só tem salvação se ele aceitar Jesus. Ele precisa aceitar Jesus. Aí, uma vez que ele aceita Jesus, uma vez que fomos justificados por Jesus Cristo, não somos mais culpados no tribunal de Deus. E muito menos escravos do pecado. Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, ele está dizendo de si mesmo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando de libertação do pecado. O ser humano é escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, ele é condenado. Mas Romanos 8,1 diz, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez que eu aceito Jesus, eu saio da condenação, eu saio da morte para a vida eterna. É aquilo que foi dito aqui no texto. Tá bem claro aqui para você, olha, eu vou colocar aqui de novo. Olha como é que tá bem claro. Porque o salário, a paga de uma vida no pecado, na prática do pecado, é a morte eterna, separação eterna de Deus. Parte dessa vida e vai passar uma eternidade sem Deus, em tormento. Mas, um contraste. O dom gratuito de Deus, ou seja, favor imerecido, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quanto é que eu e você pagamos para receber vida eterna? Nada. Pastor, isso é um absurdo, eu não pago nada? Nada. Quem pagou foi Jesus. Qual é a minha parte? Crer em Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e viver como um salvo. Porque se você receber uma nova vida, você tem que viver à luz dessa nova vida. Eu gosto muito de fazer uma comparação da seguinte forma. A igreja, a obra de Deus, não é uma empresa. Mas às vezes você almeja muito trabalhar numa empresa. É seu sonho trabalhar numa empresa. Você pode comprar o uniforme da empresa. Você pode treinar algumas práticas da empresa. Mas você não está na folha de pagamento daquela empresa. Você não é funcionário daquela empresa. Você só é funcionário se você for contratado. Agora vamos usar uma comparação com isso que eu acabei de falar. Para poder ter vida eterna, ter direito dessa herança, você precisa aceitar Jesus. Não adianta você, fora da presença de Deus, no sentido de não ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pensar que vai ter vida eterna, porque não vai ter. Você não faz parte dessa aliança. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E uma vez que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí sim você vai se comportar como um salvo. Assim como alguém que deseja ser funcionário e não é funcionário, se comportar como funcionário não se torna funcionário, assim também alguém que não aceitou Jesus, ainda que faça algumas coisas parecidas com aqueles que aceitaram, não se torna salvo. Porque a salvação não vem pelo que você faz, vem pelo que Jesus fez. É simples. Por isso, podemos nos apresentar completamente a Deus em oração, porque não somos mais culpados e nem escravos do pecado. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que esse rogo aqui é um apelo, é uma súplica que Paulo está fazendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A compaixão de Deus foi mostrada para quem estuda a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. E agora Paulo está fazendo a aplicação do que ele ensinou, a doutrina que ele ensinou, dizendo, eu rogo, eu apelo a vocês, pela compaixão de Deus. Deus está tendo compaixão conosco, que nós viemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o culto em si é uma entrega nossa total para Deus. É uma vida consagrada a Deus, uma vida separada para Deus. E essa vida separada para Deus pode trabalhar, pode
ter um momento de lazer, você pode ter o seu momento de lazer, desde que isso não venha fazer você pecar. Mas você pode ter o seu momento de lazer, o seu momento de descanso. Você pode ter o seu momento de estudo, a sua faculdade, na sua casa. Então entenda isso em nome de Jesus. Qual é a lição principal aqui? Os adoradores que buscam a face de Deus com coração limpo e puro são abençoados e recebem a justiça de Cristo para a salvação. É só se voltar para Deus, aí você pode ter um coração puro, um coração limpo. É tempo de subir ao monte do Senhor. Aí ele vai usar a palavra monte do Senhor como uma ilustração, como uma figura, melhor dizendo, comparando o monte do Senhor desse salmo com nós entrarmos na presença de Deus. Preste atenção. O Salmo 24 nos chama a subir o monte do Senhor. O Novo Testamento aprofunda a compreensão do templo de Deus. Hoje o Espírito Santo nos impulsiona a glorificar a quem? A Cristo. Olha o que diz João 16,14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Qual é a missão do Espírito Santo? Aplicar a obra que Cristo realizou nas nossas vidas. Tudo que Cristo realizou, ele vem aplicar na nossa vida quando reconhecemos Jesus. O perdão, santificação. Ele vem aplicar. Tudo isso ele vai aplicando. As bênçãos espirituais, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo. Tudo isso o Espírito Santo vai aplicando. É claro, né? Jesus que batiza com o Espírito Santo. Mas ele vai aplicando tudo em nós. Então, a missão do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é evidenciar o que Jesus fez. Por quê? Porque tudo aponta para Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Espírito do mundo, não. De desobediência, de escravidão. Mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando eu estava no mundo, eu estava cego. 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que ainda não aceitaram Jesus, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles, eles não entendam. Então, às vezes, você vai falar de Jesus e é como se estivessem cegos, como se estivessem ali, não conseguisse compreender. Mas uma vez que você aceitou Jesus, o Espírito de Deus que passa a morar dentro de você e o templo agora é você, você começa a conhecer o que nos é dado gratuitamente. E como é que você conhece? Estudando a palavra de Deus. Indo para a escola bíblica dominical. Mas não é só na escola bíblica dominical. Você precisa meditar na palavra de Deus todos os dias. A falta do estudo sistemático da palavra, diário da palavra, traz sobre nós inanição espiritual. Tem a inanição física. Se você quiser, você coloca aí no Google, procura o que é inanição. E aí vai dar para você o significado. Existe, de forma comparativa, a inanição espiritual, aonde a pessoa não se alimenta das coisas de Deus e ele vai ficando fraco. Então ele precisa se alimentar das coisas de Deus. O escritor aos Hebreus diz que tendo, pois, irmãos, ousadia. O que é ousadia? Plena confiança. Para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou. Esse santuário é a presença de Deus. Só que a presença de Deus é manifesta dentro de nós. Então, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou adentrar na presença de Deus? Através da minha comunhão com Ele, porque o Espírito dele já habita dentro de mim, uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida de fato. Então, o que eu preciso agora é andar em comunhão com Ele, é viver em comunhão com Ele. Eu não preciso ir num lugar especificamente para ter comunhão com o Senhor. O meu culto pode ser feito em qualquer lugar, a minha vida é um culto. Agora, eu preciso ir no templo? Preciso, e você vai entender por quê. Em Cristo podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, João 4,24. Nesse sentido, o jovem que sobe ao monte do Senhor, de forma figurada, vive integralmente um estilo de vida de um verdadeiro adorador. Ou seja, ele vive um relacionamento contínuo com Deus. O jovem, o adulto, o cristão de forma geral. Isso aqui é importantíssimo. Qual é a lição principal desse ponto aqui?
A partir do Salmo 24, podemos entender que os cristãos, inclusive os jovens, devem buscar viver como verdadeiros adoradores em todas as áreas da sua vida. Não tem vida compartimentada. Todas as áreas da sua vida. Você não tem folga de ser cristão. Você é cristão direto. Entenda isso. Bom, que tal uma arte digital para o evento da sua igreja? Você que é um profissional liberal, você que é um proprietário de empresa. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então tá aí Amanhãs Artes Digitais, um valor bem acessível, R$19,90. Caso você precise fazer uma arte para um evento, você que é um profissional liberal, entre em contato aí pelo WhatsApp que apareceu na tela e eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Bom, tópico 3, para encerrar, o culto, a expressão visível do divino na terra. Ou seja, Deus pode se manifestar nessa terra através das nossas vidas quando estamos cultuando, quando vivemos uma vida de relacionamento com Ele. E aí nós vamos tratar do ponto 1, o culto a Deus, ponto 2, a importância da liturgia, e aí você vai entender o que é liturgia, se você ainda não sabe. Ponto 3, como devo me preparar para o culto? Como é que eu devo me preparar para o culto? Então vamos lá. O culto a Deus. Basicamente, o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local, templo. Só que você pode fazer um culto a Deus em casa também. Mas aqui ele está falando do momento do culto coletivo, como igreja local, tá? Embora os cristãos entendam teológica e doutrinariamente que a adoração não mais está restrita à área geográfica, isso é claro, João 4:24, você pode adorar em qualquer lugar, desde os primórdios nos reunimos num local visível para cultuar a Deus e cumprir as duas ordenanças do nosso Senhor, o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Nesse momento, entendemos que Deus se encontra conosco em culto, pois os louvamos, intercedemos, esperamos que Ele fale conosco por meio da exposição da palavra de Deus e experimentamos o compartilhamento dos dons espirituais para a nossa edificação. Então tudo isso acontece em um culto, tá? 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Logo, o culto cristão é um momento de grande devoção espiritual de maneira congregacional. Então deixa eu fazer de forma resumida, qual é o propósito do culto no templo? Templo, eu não estou falando em mim, eu estou falando no templo, construção. Nós, igreja local, indo lá, se reunir como igreja local, nesse caso, eu sou membro do corpo de Cristo, e quando eu estou reunido e como igreja local, naquele lugar, qual é o propósito do culto lá? Adorar e louvar a Deus. Tudo que eu vou falar aqui, esse adorar e louvar a Deus, ele é de forma coletiva, mas ele também é de forma individual, e você vai entender. Receber instrução e aprender a palavra. Então, por isso tem a pregação da palavra. Ministrar e incentivar uns aos outros. É edificar através de testemunho, tá? Através do testemunho que nós contamos, através dos dons espirituais, tá? Tudo isso acontece. Tomar conhecimento e orar pelas necessidades da igreja e de outras pessoas. A igreja tem algumas causas para se orar, alguns projetos, às vezes a gente vai estar orando, mas orar também pelas pessoas. Fica sabendo que alguém está doente, alguém está desempregado, alguém está com problema que precisa ser resolvido. Então nós, como igreja local, vamos orar especificamente pela causa de determinadas pessoas. E se nós, como igreja local, soubéssemos o que é possível quando a igreja se une para pedir a Deus por causas específicas, nós nos posicionaríamos melhor para orar juntos em favor de causas. Pedro estava preso. A Bíblia diz que a igreja orava constantemente, incessantemente. Capítulo 12 de Atos. E o Senhor foi lá, enviou um anjo para soltar Pedro. Ainda não era a hora de Pedro partir. Deus envia um anjo para dar livramento. Você pensa que a sua oração não tem valor? Você pensa que a oração não tem sentido? Tem sentido.
tem valor. E quando eu oro, eu estou dizendo para Deus, eu confio que o Senhor pode fazer. Quando eu não oro, eu estou dizendo, através da minha não oração, que eu não estou confiando em Deus. Então eu preciso orar, mas Deus já não sabe o que eu preciso. Mas quando eu oro, eu estou colocando nas mãos dele. Isso faz eu entender que eu sou dependente dele. Quando eu não oro, quanto mais eu não oro, mais eu quero ser independente de Deus. Porque eu acho que eu não preciso tanto. A minha mente pensa isso. Não preciso tanto, estou fazendo as coisas. Ah, não estou nem orando. Vai fazer um automático. Mas quanto mais eu me volto para Deus, eu entendo quanto eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu vou entendendo que eu preciso muito de Deus. Você, jovem, precisa muito de Deus. Eu preciso muito de Deus. O professor que está aí dando aula precisa muito do Senhor também. E assim vamos. Por fim, testemunhar o evangelho aos não salvos. Aqui, porque no momento do culto, podemos pregar a palavra e pessoas que não aceitaram Jesus, que foram levados ao templo, podem aceitar Jesus. Então também serve do momento de evangelização. Apesar que a evangelização é fora, mas ali também serve, tá? Qual é a lição principal desse ponto? O culto a Deus é um momento de adoração, tributo e reverência a Ele em uma igreja local. Veja, tributo. Não só a nossa adoração, os nossos lábios, a nossa entrega a Ele, tá? Porque, preste atenção, não adianta eu passar um dia todo fazendo um monte de coisa errada e achar que à noite eu vou pro templo e eu vou poder cultuar a Deus da forma correta. Isso não é a forma correta. Eu preciso ter uma vida realmente separada para Deus. É claro que se eu cometi coisas erradas e quero me consertar e dali para frente seguir da forma correta, não tem problema. O nosso Deus é um Deus que aceita um recomeço. Ele só não vai aceitar, a Bíblia vai ensinar isso, a vida na prática do pecado. Agora, eu pensar que eu posso fazer tudo que eu quero e chegar só na hora do culto e pensar que eu vou ter comunhão com Deus, eu não vou ter. Porque o pecado me afasta de Deus. Isaías 59, tá? Então, o culto é um tributo a Deus. E aí foi onde eu falei para vocês. A nossa oferta é como tributo financeiramente. Entregar, devolver o dízimo é como um tributo também. É forma de tributo. E por que eu tô falando isso? Pastor, mas muitos jovens ainda não trabalham. Mas os jovens têm que ser ensinados sobre o motivo de ofertar, o motivo de devolver o dízimo, para que ele não sinta isso como um fardo nas suas costas. Ele faça isso com alegria, com satisfação, reconhecendo que está tributando a Deus. Está reconhecendo Deus, Criador do céu e da terra, o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1. Então o jovem tem que ser, na verdade, desde criança. Louvado seja Deus pela vida dos pais que já ensinam as crianças. Às vezes, já quando a criança já tem um certo entendimento, que ele coloca algum dinheirinho na mão da criança, já diz, ó, não esquece de dar a sua oferta. Não esquece de dar o seu dízimo. Porque ele já vai crescendo, entendendo isso. Agora, quantos lares isso não é ensinado? Quantos de nós crescemos e não aprendemos sobre isso? E achamos o momento da oferta um momento fora do culto. Achamos que aquilo não faz parte do culto. Faz parte do culto. Ofertar também é parte do culto. Entenda, você não vai para o culto apenas para ofertar, ou o culto não é feito só com o intuito de pegar o dinheiro. Não. Mas a oferta é uma parte do culto necessária para tributar a Deus, e uma vez que eu tributo a Deus, esse valor é revertido para o crescimento do reino, expansão do reino, tá? Então entenda isso. O culto a Deus é um momento de adoração, tributo e reverência a Ele em uma igreja local onde os cristãos se reúnem. Embora a adoração não esteja restrita a um local geográfico, tá? O culto cristão é um momento de grande devoção espiritual em congregação. 2. A importância da liturgia. Vamos lá. De maneira geral, podemos conceituar a liturgia como a forma que um culto a Deus é conduzido. E aqui há uma questão. Existem denominações que têm uma liturgia, outras que têm outra liturgia. Existem denominações, mesmo com o mesmo nome, que têm ministérios diferentes, ou seja, às vezes é uma Assembleia de Deus de um ministério, ali é uma Assembleia de Deus de outro ministério. Não é o como é que a gente fala de outro ministério? Quando não é o mesmo pastor presidente. Pronto, só para resumir. Você pode explicar isso para o jovem. Não, quando é outro ministério, não é o mesmo pastor presidente.
E a liturgia pode ser diferente. Desde que essa liturgia não seja antibíblica, não tenha coisas dentro daquele culto que vão contra a palavra, não há nenhum problema. Se em um lugar começa com uma oração e canta só 2 hinos para depois ler uma palavra introdutória, e o outro canta 3 hinos para ler uma palavra introdutória, e em algum lugar a palavra introdutória pode ser dada uma pequena palavra no momento, uma pequena explicação de tipo 5 minutinhos, rapidamente, em outro lugar não, é só ler e acabou. Depende de ministério para ministério. Então não ache, tá errado. Você não pode dizer tá errado. Tá fora da Bíblia? Não. Então, a Bíblia não vai dar... É interessante isso aqui. Quando nós vamos estudar eclesiologia dentro da teologia, tá? Nós vamos ver que não existe no Novo Testamento um padrão dizendo como o culto deve ser realizado. Nós temos uma ideia de princípios, mas nós não temos... começa assim, segue assim, 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 e termina assim. Nem a oração do Pai Nosso Jesus deu como um modelo para que a gente torne aquilo repetitivo, como se fosse uma reza. Não. Aquilo ali é só para a gente saber o que contém numa oração. Podemos fazer a oração do Pai Nosso? É claro. Mas você não vai orar o tempo todo a mesma oração. Porque senão você, inclusive, não vai estar nem fazendo oração em espírito. Quando eu digo em espírito, é no sentido de ser guiado pelo Espírito. Que é muito comum, às vezes a gente engessa a nossa oração. E aí eu já sei como eu começo. Eu começo pedindo perdão nos meus pecados, e aí sigo pedindo pela minha vida, ou sigo pedindo pela vida do... Cada um, né? Mas não, às vezes você pode começar adorando a Deus, depois você vai pedir. Pode acontecer que o Espírito te conduza por outro caminho. Nós precisamos compreender isso. Então, a liturgia é isso. Nesse caso, de acordo com a sua história, a igreja local pensa nos cânticos, na linguagem a ser usada, nos gestos e toda forma audível e visível, tudo que é falado e visto, que contribuirão para o bom andamento do culto. Cada ministério vê isso de uma forma diferente. Isso pode mudar, inclusive, de dirigente para dirigente, de filiais do mesmo ministério. E, às vezes, desde que não fira o bom andamento do trabalho naquele lugar, o pastor presidente até permite. Tá? Naturalmente, a liturgia traz uma ideia de ordem. Então, liturgia está ligada à ordem. Sem liturgia, não vai ter ordem. Ela deve ser espontânea no sentido do que o apóstolo Paulo ensinou. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, interpretação, faça-se tudo para edificação. Mas em todo culto tem revelação? Em todo culto tem interpretação? Não. Muitas vezes Deus poderia até querer usar, mas não encontra lugar. Mas Deus não tem todo o poder, por que ele não encontra lugar? Porque nós precisamos dar lugar. Deus não vai fazer se o ser humano não quer, se o ser humano não crê. Jesus mesmo chegou na sua cidade e não pôde realizar muitos milagres, o povo não cria. Jesus foi impedido de realizar maravilhas no lugar dele porque o povo não creu. A incredulidade impediu Jesus de operar sinais e maravilhas. Aí ele foi ensinar o povo. Bom, já que pouca coisa ele pôde fazer. Então o povo tem que ser ensinado para poder saber que Deus pode usar com revelação. Pode, profecia, pode. Nós não somos pentecostais? Pastor, mas dá muito trabalho. A gente doutrinar as pessoas, ensinar as pessoas sobre isso é muito complicado. É melhor não ter. É melhor tirar. Mas nós não somos pentecostais? Por que vai tirar? Não seria melhor ensinar? Seria, mas é mais difícil. O povo não quer aprender. Às vezes o caminho mais longo é o caminho mais sensato. É o melhor a fazer. Né? É bíblico. Assim podemos dizer que a liturgia das igrejas, no geral, tem os seguintes elementos. Oração inicial. Cânticos congregacionais. Momento de intercessão. Leitura oficial das escrituras. Ofertório. Momento ofertório. Que pode ser constituído, inclusive, em algumas igrejas, por uma palavra ofertória. Não com o intuito de manipular ninguém. Se há quem faça, não é o correto, mas não é esse o intuito, mas é bom que o povo entenda por que vai ofertar. Qual o motivo da sua oferta? Tributa a Deus, honra a Deus. Esse é o motivo. Qual é a consequência da sua oferta? Crescimento da obra.
Motivo, tributo a Deus, honra a Deus. Consequência, expansão da obra. Entendeu agora? Causa e consequência são coisas diferentes. Causa é por que vou fazer. Consequências é o que vai acontecer com o que eu fiz. Simples assim. Errado é quando eu torno o motivo, eu pego a consequência e torno como motivo. Ah, não, eu vou ofertar porque a obra precisa. Eu vou ofertar porque eu estou honrando e reconhecendo a Deus, tributando a Deus. É por isso, entendeu? Momento ofertório, pregação da palavra, apelo, oração final e bênção apostólica. Geralmente está dentro disso. Cada parte dessa tem seu lugar no culto. Essa ordem pode variar de acordo com a região de nosso país e a liderança da igreja. Acabou. Já falei sobre isso. Uma das maiores dificuldades de algumas igrejas, tá? Atualmente, é encontrar um tempo adequado para a pregação da palavra dentro da liturgia. Então, pastor, o que é liturgia? É a forma como o culto é realizado. Isso é liturgia. E em muitas igrejas, em algumas igrejas, o tempo da palavra é o tempo menor que tem. Isso é péssimo. Por quê? A importância da palavra é central na vida do cristão. Por isso é necessário prestar atenção nesse aspecto. Independentemente do tipo de culto. Se tem um culto que vai ter pregação, a palavra deve ser primazia. A palavra deve estar no centro dos cultos, permitindo que aprendamos tudo que Deus nos ensina e oferecendo um culto bíblico que agrade a ele. Oséias disse: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Estamos em guerra. Como é que vamos saber como nos comportar se não temos ciência da vontade de Deus? Como é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não sei qual é ela? E aonde está registrada a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nas Escrituras. Lição principal: a liturgia é a forma como o culto a Deus é conduzido, incluindo cânticos, gestos e linguagem. A liturgia traz ordem ao culto, mas deve ser espontânea e contribuir para a edificação dos fiéis. Sem uma liturgia, o culto pode ser oferecido em uma total desordem. E aí pode ser uma desordem total. Por isso tem que ter liturgia. E isso não é engessar o Espírito Santo. Engessar o Espírito Santo é eu querer controlar como vai ser feito, para quem vai ser feito. A ordem do culto não engessa o Espírito Santo. Mas, por exemplo, oportunidade, momento de oportunidade. Eu vou dar para quem eu gosto. Só para quem eu gosto. Isso é engessar o Espírito Santo. Porque o culto não está sendo pelo Espírito, está sendo pelo meu querer, pela minha vontade. Aí isso engessa o Espírito Santo. Aí isso impede do Espírito Santo operar. Isso restringe a ação do Espírito Santo. Porque ele só vai trabalhar se você permitir. Jesus é super educado. Você vai ver que lá na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora da igreja. Aquela mensagem não é para pecador, é para cristão. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei, cearei com ele e será comigo. Ou seja, comunhão, terei comunhão com ele. Os crentes da igreja de Laodiceia estavam sem comunhão com o Deus da igreja, com o Senhor da igreja, com Cristo. Só que Jesus não arromba a porta. Quem arromba a porta é o inimigo. Como devo me preparar para o culto? Vamos lá. De acordo com o Salmo 24, nosso culto e sua liturgia devem nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4,26. Aqui, espírito e verdade tem a ver com exatamente a disposição de estar inteiro no ato de adoração, sabendo que se está fazendo ali. O que você está fazendo no lugar do templo? Romanos 12,1, já lemos. Não podemos estar presente de corpo, mas ausente de mente. O culto não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Não adianta seguir todos os passos e eu estar lá, mas eu não estar lá de verdade. A minha mente não está lá. O meu corpo está lá, mas a minha mente não está lá. Nesse sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamento e linguagem devem estar voltados para o que estamos fazendo, prestando santo culto a Deus. Isso é muito sério. Seja jovem, seja adolescente, seja crianças, seja adultos, seja obreiros. No momento do culto, estamos subindo ao monte do Senhor, ou seja, estamos estar em relacionamento com Ele mais ainda. Por isso devemos ser participantes ativos do período cultico.
entoar os cânticos, suplicar a Deus na oração congregacional, receber a palavra de Deus com toda reverência e quebrantamento. Salmo 51, 17. Um culto pode mudar a trajetória de uma vida. O que adianta eu estar lá cantando pensando no amanhã? Pensando no problema que eu tenho que resolver, pensando na janta que vai chegar em casa para comer. Pode estar pensando em tudo que você pode imaginar. Então não é um culto que eu estou oferecendo. Eu tenho que ter uma entrega total. É um culto, é uma entrega total, é um culto para Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. Infelizmente, muitos cristãos, incluindo jovens, parecem ver a ida ao templo como um momento de lazer, um passeio ou um encontro com amigos e conhecidos. Tipo, o cristão não sai muito, então o lugar o ponto de encontro é o templo. Você pode até rever as pessoas lá, os seus irmãos em Cristo, mas o motivo de ir lá não é rever irmãos em Cristo, é cultuar a Deus. Consequência de ir ao templo, aí é rever os irmãos em Cristo. A causa é adorar a Deus. No entanto, não vamos ao templo por esses motivos. Pronto, acabou. Vamos para apresentar um culto a Deus. O culto coletivo começa no culto individual de cada cristão. É o que eu falei anteriormente. A gente tá no dia a dia, num monte de correria, fazendo um monte de coisa, às vezes até fazendo coisa errada, e quando chega no templo a gente quer se ligar com Deus. Você já tem que entrar ligado. Você não tem que começar a se ligar quando chegar no templo. Que culto é esse que você vai começar quando chegar lá? Você já tem que viver um culto a Deus. A sua vida precisa ser um culto a Deus. Quem quer começar o culto a partir do momento que bota o pé para dentro do templo, ele não entendeu o que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma vida de culto a Deus. Pastor, mas como é que eu posso apresentar uma vida de culto a Deus se no momento que eu estou no trabalho eu não posso cantar? Se no momento que eu estou no trabalho não tem pregação do evangelho, pregação da palavra? Se no momento que eu estou no trabalho não tem testemunho que edifique a minha vida? Como é que isso pode ser chamado de culto a Deus? Quando você está trabalhando, e trabalhando de forma honesta, correta, fazendo o seu trabalho para ganhar o pão de cada dia, se você está cumprindo tudo isso de uma forma que não vai contra a palavra de Deus, você está fazendo isso para a glória de Deus. Deus recebe isso como um ato de adoração. Agora, você não pode pegar o momento de trabalho e fazer com que ele se transforme e fale assim, bom, então já que é um momento de adoração, de reconhecimento, de louvor a Deus, porque eu estou trabalhando, é para a glória de Deus, então eu nem preciso ir no templo, porque eu estou oferecendo um culto a Deus. Não. Você não entendeu. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Você apresenta um culto a Deus através das suas atitudes, da sua forma. Quando você tem um bom testemunho, você está adorando a Deus, você está exaltando a Deus, você está testemunhando sobre Deus. Isso aqui é importante falar. Por isso, em um mesmo culto, algumas pessoas sentirão a presença de Deus, enquanto outras não, dependendo do grau de entrega de cada uma. De cada um. Aí se você só vai começar a adorar no momento que você chegar lá, você vai funcionar em comparação como um carro a álcool. Carro a álcool no tempo frio, ligou, ele não. Você tem que deixar ele ficar ligado para esquentar. Para depois você sair, senão ele morre. Ele fica engasgando e não vai. Na maioria das vezes. Agora, se você tem um carro a gasolina, você ligou e ele vai embora, porque é um tipo de combustível diferente. E eu faço essa comparação. Tem muita gente que vai pro templo como um carro a álcool. Passou o dia todo desligado das coisas do céu. E aí quando chega lá, e eu quando digo desligado das coisas do céu, não quer dizer que você vai estar cantando, pregando, orando, no sentido alto. Mas você pode estar ligado com Deus. Meditando naquilo que você estuda da palavra de Deus. Pensando nas coisas de Deus. Na palavra de Deus. Dando graças a Deus pelas coisas. E aí, se você chega desligado, como é que você vai querer sentir a presença de Deus? O tipo de vida que levamos no dia a dia reflete no tipo de culto que oferecemos a Deus no templo. Entendeu agora? Isso é uma regra. Isso porque a vida do cristão deve ser um culto de 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano e durante toda a vida. É um culto. Por fim, devemos entender que o culto não é para nós, mas para Deus.
Portanto, ninguém pode avaliar o culto como sendo bom ou ruim. Você já ouviu alguém dizer o culto hoje foi ruim? O culto não é para você, nem para mim. Quem tem que dizer se o culto foi bom ou não é Deus, não sou eu, tá? Já que o culto não é para nós. Na verdade, nossa avaliação deve ser sobre o nosso próprio culto. E a pergunta que o que nós deveríamos pensar em perguntar seria: que tipo de culto estamos oferecendo a Deus? Em vez de eu falar que o culto foi ruim, diga que eu ofereci um culto ruim a Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se você vive uma vida de relacionamento com Deus, mesmo que muita gente que esteja presente no templo não esteja se voltando para Deus como deveria, no culto individual seu, porque nós fazemos um culto individual e coletivo ao mesmo tempo, você vai sentir a presença de Deus. Eu vou sentir a presença de Deus. Não vai ser a falta de compromisso de algumas pessoas que vão impedir eu de sentir a presença de Deus. Eu posso até sentir um ambiente pesado coletivamente, mas eu vou estar em paz porque eu sei que eu estou cultuando ao meu Deus. Deu para entender? Lição principal: o culto deve nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade, com disposição total, corpo, alma e espírito. Emoções, razão e vontade. Devemos estar presentes de corpo e mente, participando ativamente do culto para que Deus possa aceitá-lo. Senão Deus pode rejeitar. Pastor, Deus rejeita culto? Leia Isaías capítulo 1, por favor, todo. Faça esse favor para mim, como dever. Leia Isaías capítulo 1. E aí você vai ver Deus falando que não recebe o culto, que rejeita o culto, que tá com vontade de vomitar, botar tudo para fora, tá tendo enjoo. Rejeição total. Por causa de quê? Por causa do comportamento do povo. O povo achava que o simples fato de prestar culto já era tudo. E a disposição nossa? E a nosso comportamento não conta? Tem gente que pensa que é assim. Faz um monte de coisa errada, agora eu vou orar. Faz um monte de coisa errada, agora eu vou cultuar. Sem pedir perdão, sem se arrepender, sem abandonar isso. Faz um monte de coisa que não deve, tá contra pessoas, se levanta contra pessoas, tem um monte de ressentimento no coração. Ah, eu tô jejuando. Deus olha pra ele e fala assim: meu filho, minha filha, eu não recebo isso não. Não, Senhor, não. Você primeiro tem que se consertar. Você primeiro tem que se voltar para mim de verdade. E para se voltar para mim de verdade, você precisa consertar a sua vida. E aí é por isso que tem muita gente na casa do Senhor frustrado. Porque diz assim: poxa, eu tô jejuando, não tá funcionando, eu tô orando, não tá funcionando. Mas que vida você tem levado? Que vida cristã eu tô levando? E eu não quero dizer para você que o fato de você jejuar, de você orar, de você estudar a palavra de Deus e praticar, vai impedir que você passe por luta. Mas se você é uma pessoa que vive fazendo coisas que não deveria fazer, tem ressentimento contra pessoas, tem rivalidade contra pessoas. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara desse, eu não vou com a cara daquele. É forma de falar, tá? Por favor, não me leve a mal de eu falar assim. E aí quer jejuar. Deus olha pra mim e fala assim: meu filho, eu não tô recebendo isso não. Aí você vai falar: pastor, mas como é que eu vou saber que Deus não tá recebendo? Ué, a minha conduta vai totalmente contra o que Deus quer e você acha que Deus vai receber um jejum desse? Uma oração dessa? Um culto desse? Fiz um monte de coisa, aborreci gente, falei mal de gente, tudo. Vou de noite cultuar a Deus. Eu preciso é me consertar. Eu preciso botar o joelho no chão no momento de culto e pedir: Senhor, me perdoa. Primeiro eu tenho que me consertar para depois oferecer culto. Sem conserto não tem culto, irmãos. Tá na hora da gente entender isso. Conclusão. O Salmo 24 mostrou que Deus é objeto da nossa adoração e que vivemos para adorá-lo. Que grande privilégio ele nos dá, né? E às vezes a gente não aproveita, tá? Nós precisamos aproveitar. Nesse sentido, temos um compromisso ético com Deus e com nós mesmos, que expressa a nossa vida de culto a Deus. Momento em que passamos em comunhão, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória da nossa vida. Por quê? Porque Deus vai nos direcionando. Portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. Nós compartilhamos experiências, somos edificados, adoramos o mesmo Deus, fazemos parte do mesmo corpo. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição?
Lição 6, 7 de maio de 2023. O anseio da alma por Deus. É o Salmo de número 42. Se não me falha a memória, deixa eu conferir. É isso mesmo. Esse salmo é maravilhoso. E não se esqueça. Entende tu que lê Salmo 15? Assista. Vai te ajudar muito a compreender como nós devemos nos comportar. Recomendação de cursos que eu deixo. Link na descrição. Seminário teológico, como estudar a Bíblia, teologia sistemática, aconselhamento familiar, terapia das emoções. Tudo no link na descrição. É só você... Eu sempre coloco aqui, às vezes, na tela. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aqui na tela aqui para você. Você vai acessar, tá? E aí você pode descer, né? Vai descendo aí, ó. E aí, pastor, eu gostei desse aqui, Seminário Teológico. Clica e faz um cadastro, um módulo grátis. Como estudar a Bíblia, vai ter também. Muitos deles aqui tem um módulo grátis. Você se inscreve. Gostou? Depois se matricula. Então fica aí. Tem vários cursos aqui da Faculdade Vitória em Cristo. É uma instituição séria. Você vai ter certificado, tá? Vários cursos. Eu indico para você porque eu fui aluno. Então eu sei da qualidade dos cursos. Bom, participe do projeto mais 3 inscritos no canal. Não deixe de divulgar o canal. Outras pessoas vão ser edificadas como você. Você não está gostando? Então permita. Pegue o canal como eu mostrei. Vai lá em compartilhar. Compartilhe. Compartilhe o canal com outras pessoas. Se você acessar... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só para mostrar isso aqui para você. Porque as pessoas às vezes não sabem. Não tem ideia como pode ser feito isso aqui que eu vou mostrar aqui. Eu vou tentar mostrar aqui para você. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos ver se vai aparecer aqui para você. Ah, apareceu. Tá vendo aqui? Eu tô no canal. Se você for lá nos 3 pontinhos em cima, ó, e clicar aqui, ó, tem compartilhar. E aí vai aparecer onde você vai compartilhar. Você pode compartilhar no grupo do teu WhatsApp. Pessoas que você tem, de repente você tem uma lista de transmissão. Tá? Você pode compartilhar no seu Facebook. Você pode compartilhar de várias maneiras. Compartilhe o canal para que outras pessoas, mais 3 inscritos no canal é o projeto. E aí mais pessoas poderão ser edificadas para a glória de Deus. Não deixe de divulgar o canal, tá? Bom, vamos orar? Quero agradecer a Deus você que ficou até agora. Deixe seu comentário, o que você achou dessa lição de hoje. Tá? Se falou, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Não deixe de deixar o comentário não, tá? Vou orar agora. Para que Deus possa nos ajudar a prestar um culto que seja agradável a Ele e também ao mesmo tempo que Deus use você, professor, como instrumento para que os alunos possam aprender sobre prestando um culto santo a Deus. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais esse programa e eu quero pedir ao mesmo tempo que o Senhor possa abençoar os professores que vão ministrar essa aula. O Senhor possa usá-los como instrumento. Toma aqueles alunos também que assistiram, pessoas que assistiram, que não foi com o intuito de dar aula. Que tu venha abençoar e que possamos prestar um culto santo ao Senhor. Que a nossa vida seja um culto, Senhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês e 365 dias por ano até a tua volta, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abençoa a vida de cada um de nós. Recebe, Senhor, os nossos cultos sempre que formos prestar e que possamos nos conduzir de forma agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Eu vou deixar na próxima tela vídeos de recomendação para você, tá bom? Sobre o Salmo de número 15, que eu tô deixando aí de recomendação para você, tá? É importante você assistir. E outro vídeo de recomendação também eu deixo aí para você. Não deixe de assistir. E agora eu vou dar a bênção apostólica e logo após, na tela que vem, os vídeos de recomendação. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam
Amém!